Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Enquanto eu procuro o esboço, graças a Deus achei. Eu marquei o esboço, imagina, olha que inteligência. Eu marquei o esboço, tudo belezinha, tudo arrumadinho. A hora que eu cheguei aqui em cima, eu já puxei. Do nada, eu falei, mas é possível, vai puxar na hora que sobe no púlpito. Amém? Deixei ele anotado no caderno e puxei. Falei, e agora? Mas para a glória de Deus está aqui. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 3, eu no culto da manhã. Eu comecei uma palavra, um texto, sobre os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram dois rapazes que se perderam no processo e que eles não tinham um problema e que a gente tinha que escutar mais, a gente tinha que se entregar mais, a gente tinha que dar mais, vamos dizer assim, se envolver mais, mas para tudo isso nós precisamos ter gratidão. O que os filhos de Ofni e Finéias não tinham? Era gratidão ao que Deus fazia por eles. Então, por eles não ser grato, eles eram pessoas que, vamos dizer, se movimentavam de forma errada, se movimentavam de forma totalmente errada. E eu ia continuar esse texto, sabe, dar continuidade ao texto. E eu ia para aquela parte onde a arca foi levada, né? Até o texto eu comentei de manhã que a gente tenta ali, Ofni e Finéias tentou conduzir a presença do Senhor. E Deus não é conduzido, né? E aí eu comentando sobre isso, eu estava tão certo que eu ia ministrar agora à tarde, aquela parte onde a arca é levada para a terra, né, dos filisteus. E depois eu estava tão certo que à noite eu ia ministrar sobre quando Samuel vai já numa batalha, Samuel envia Israel para uma batalha e Israel vence a batalha. E trazendo tudo isso nesse contexto até de ceia. Do entendimento, né? Eu tudo certinho, montadinho, fui para a casa da mãe, fui para a casa do pai, e aí tudo certinho, nós almoçamos, e a conversa vai, e eu estou incomodado, e eu falei assim, por quê? E aí eu entendi que eu não ia dar continuidade a texto nenhum. O texto acabou, foi de manhã mesmo, e agora eu tenho uma outra palavra que Deus colocou aqui no meu coração, eu quero compartilhar com você. Por quê? Quando a gente faz a casa minha, eu faço o que eu quero. Faço do meu jeito, funciona do meu jeito. Já viu? Tem gente que fala assim, ó. Eu faço assim, eu faço dessa maneira. O correto é assim. E eu falo, o correto da minha casa é a minha casa. Eu faço o jeito que eu quero. O correto da casa da pessoa é do jeito da pessoa. Né? Tem pessoas que se movimentam de um jeito, tem gente que se movimenta de outro. Né? Antigamente, eu aprendi com a minha mãe. Arroz se faz assim, ó. A gente põe o alho, põe o óleo, se põe o alho, se põe o arroz, começa a torrar e eu ponho água fervendo. Tem um falou para mim, você está ficando louco? Não precisa pôr água fervendo. Eu quase que olhei para ele e falei assim, aqui em casa eu ponho água fervendo. Então vai ser água fervendo. Entendeu? Até Jesus voltar. Mas tem na casa do outro que é água fria. E aí o que acontece? A gente precisa entender que cada um de nós fazemos do nosso jeito. Na nossa casa a gente movimenta da nossa maneira. Cada um tem um jeito de se movimentar. E cada um é diferente do outro. Eu estava até discutindo isso com uma pessoa hoje, brincando nessa conversa, né, falando, já viu? Tem pessoas que dizem assim, eu respeito, vamos pôr que eu tenho a diferença com o irmão. Eu penso diferente dele. Eu respeito, mas resmungo e xingo. Eu falei, então eu não respeito. Né? Se eu respeito a diferença, eu não resmungo nem xingo. Né? E onde eu quero chegar? A palavra na minha casa, eu faço diferente de você, não é? Às vezes eu faço diferente dele, ele faz diferente de mim na casa dele, talvez. E isso, amém? Tanto faz e tanto fez. Mas quando vamos para a casa do Senhor, não se faz nem do jeito que quer, nem da maneira que gosta. Na casa do Senhor funciona do jeito que Ele quer. É que nem eu brinco, tem coisas na igreja que o senhor é o pastor, o senhor pode fazer. Não, tem coisas na igreja que eu olho e falo, isso aqui eu faria assim, ó. Mas sabe quando você sente que não é para você pôr a mão, porque a casa do Senhor, Ele quer daquela maneira, vai funcionar daquela maneira? Eu brinco que hoje, irmãos, muitas pessoas estão
às vezes afasta de igreja. Muitas pessoas, eu estou até saindo fora daqui já. Muitas pessoas afastam de igreja, muitas pessoas falam, eu não quero mais congregar, ou algumas coisas, porque as pessoas estão pastoreando a igreja, ou liderando as igrejas, ou líderes de departamentos, e não estou mandando recado a ninguém, amém? Lidera com sentimentos. E a obra de Deus não se lidera com sentimentos. A obra de Deus se lidera ouvindo a voz de Deus. Amém? A gente tem que separar totalmente sentimento. Pastor, mas eu gosto disso, eu penso assim, eu acho assim. Na obra a gente não acha. E não estou mandando recado a ninguém, amém? Na obra a gente não acha. Na obra a gente escuta a voz de Deus e temos que colocar em prática exatamente aquilo que Deus manda. Moisés, a Bíblia diz assim, ó, que ele é comparado, Jesus vai, na palavra em Hebreus vai fazer uma comparação a Moisés e a Jesus. E nessa comparação a Bíblia diz que Jesus é maior do que Moisés. E por que Moisés está num contexto de comparação ali? Porque a Bíblia diz assim, ó, Moisés fez tudo conforme o Senhor o ordenou na construção do tabernáculo. Amém? Então o que a gente tem que entender é que a gente está aqui para fazer a vontade de Deus. A gente vive em comunhão para fazer a vontade de Deus. A igreja, a comunidade a qual nós estamos, não é para a gente fazer do nosso jeito, mas a vontade do Senhor. Eu não estou falando recado a ninguém, só estou dizendo que é uma coisa que eu senti no meu coração, de compartilhar, que nós estávamos conversando, e sobre a palavra. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Então, vamos lá. João capítulo 3, olha o versículo. Só um minuto, irmãos. João capítulo 3, a partir do versículo 5, olha o que diz. E respondeu, na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vós é nascer de novo. Aqui há um contexto aqui que Jesus está falando com o cara mais inteligente, e alguns estudiosos e algumas pessoas olham para Nicodemos como um dos caras, vamos dizer, mega estudiosos daquela época. Algumas pessoas, alguns historiadores, algumas pessoas vão falar que ele, para eles, é um dos caras mais entendido da época na questão de o que era a lei de Moisés, no que era a palavra. E a Bíblia diz que Jesus vai ter um encontro com esse cara, e o encontro que Jesus vai ter com esse homem não vai ser num vamos dizer assim, aberto, não vai ser num momento assim, mas um momento que, né, eles vão se encontrar. E a Bíblia diz que eles vão se encontrar e só os dois, não tem um monte de gente. E ali, nesse contexto, Jesus vai começar a falar com ele que era necessário nascer de novo. E quando Jesus vai falar para esse cara, era necessário nascer de novo, começa uma guerra. Por quê? Ele nunca tinha ouvido essa forma e desse contexto. E Jesus está dizendo para ele que era necessário nascer de novo. Jesus vai explicar para Nicodemos um processo da vida. E uma coisa que eu vou ser bem rápido no que eu quero comentar hoje. O que Jesus está falando para Nicodemos aqui? Jesus está falando para Nicodemos da seguinte forma: não basta, meu irmão, você saber a lei, não basta você saber a palavra. Estava querendo dizer para ele, você tem que viver isso. E o que o Senhor estava falando para ele era de uma conversão, de uma mudança. A maneira com que Nicodemos falava, a maneira com que Nicodemos andava, a maneira com que Nicodemos vivia a vida dele. Aonde o Senhor quer chegar? Eu estou querendo chegar nesse sentido. Nós às vezes viemos para a igreja, nós nos convertemos, nós aceitamos a Jesus, é o primeiro processo. Alguns de nós já foi para o segundo processo de o batismo, e a gente vai caminhando. Mas irmãos, o Evangelho não é, a palavra de Deus não é uma coisa que eu resolvo e parou. A palavra do Senhor vai nos mostrar que Ele nos ensina um processo para uma vida. E essa vida é um processo. E o negócio aqui, a maneira que Ele está falando aqui, Ele está falando para Nicodemos é de uma conversão, mas Ele não está falando com um ímpio. Ele não está falando com alguém que não conhece a palavra. Ele está falando com um homem entendido da palavra. Ele está dizendo tudo que você aprendeu, agora você vai ter que aprender de novo. Nicodemos até questiona, será que o Senhor está dizendo que eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Como pode isso?
Aí Jesus fala para ele, não é sobre isso, querido. Jesus, eu vou trazendo a minha tradução, tá? Não é sobre isso. Como é que você não entende? Um cara tão entendido não entende o que eu estou falando. Jesus estava dizendo para ele o quê? Era a maneira com que ele vivia. Nós, crente, o nosso processo, a nossa maneira de viver, irmãos, nós aceitamos a Jesus. O primeiro passo é nós entregarmos a nossa vida para Deus. Mas o problema é que, é isso que eu tenho falado, que alguma coisa aconteceu, não estou falando na vida de todos, mas na vida de alguns de nós. Perdão. Na vida de alguns de nós, alguma coisa aconteceu. Sabe, a gente se envolveu no sistema, a gente se bagunçou com alguém. Como assim, pastor? A gente entrou numa igreja e às vezes não deu certo. A gente se frustrou com o pastor, ou se frustrou com a vida, ou se frustrou com algum processo, alguma dor, alguma coisa te machucou, alguma coisa te feriu, algum problema. Por quê, pastor? Porque na vida cristã, a nossa vida com Jesus é um processo, é progressiva. A gente começa com Jesus, mas a gente tem que caminhar. E é facinho de a gente perceber quando uma pessoa começou, mas ela parou. Eu começo a conversar com uma pessoa, eu já percebo na hora quando eu falo, cara, aqui parou. Aqui parou em algum lugar. Sabe, porque dá para perceber. Como assim, pastor? A vida do crente, eu já cansei de falar isso. Nós estamos aqui e ela é aqui, ó. Pastor, mas há problemas, há obstáculos, há dificuldades, sim. Há problemas, há luta, há momento que a gente está voando, está correndo, há momento que a gente está nadando de braçada, há momento que está quase afogando, há momento na nossa vida que nós estamos vencendo, prosperando, mas há momento que nós estamos falindo, há processo na nossa vida que parece que nós vamos voar, sabe, meu Deus, se Deus fizer mais eu vou, sabe, mas há processo na nossa vida que nós não vamos a lugar nenhum, parece, mas aí a vida do crente qual é? Continuar tentando. Continuar para frente. Meu irmão, se não dá para andar, vai andar. Se dá para correr, corre. Se não dá para correr, ande. Se não dá para andar, meu irmão, comece aos passinhos. Não dá para ir aos passinhos, meu irmão, arrasta. Mas a gente tem que continuar a vida cristã. Como, pastor? Conhecendo o Senhor. Nós paramos em ministérios. Nós paramos em alguma área. Nós focamos a nossa vida em algum ganho financeiro. Nós focamos a nossa vida em crescer ministerialmente, um ganho financeiro, um filho. Filho é benção, amém? Mas nem filho pode te parar no processo. Porque quando a gente está andando, a gente começa aqui, xingava, estou dando um exemplo, tá? Xingava, falava as coisas ruins, coisas que desagradavam a Deus. Mas ele está andando, aí ele começa a não xingar mais, as pessoas percebem. Mas aí com o tempo ele para. Quando a gente começa a parar, meu irmão, quem está parado tem o costume de olhar o que está acontecendo atrás. Monta num carro, pega uma estrada e vê se não é assim. Ou pelo menos desatento não. Mas quem tem atenção sabe. Se você pegar uma estrada, se você estiver fazendo uma viagem e você começar a andar, daqui a pouco você para no acostamento. Não tem como, todo mundo está conversando, não, vamos resolver, está mandando aquela mensagem para não perder o Wi-Fi quando desce, né? Eu mesmo sou profissional com isso. Você está indo para Mococa, se você desceu a pedreira, se você estiver falando, se alguém estiver no carro mandando uma mensagem, você chegou ali na pedreira, você desceu, você não vai falar com mais ninguém, só quando chegar no Wi-Fi. Então o que você faz? Já encosta. Encostou, a primeira coisa que você faz é olhar para trás. Na nossa vida cristã é assim. Se você sai daqui, xingava, falava, sabe, começa a andar, daqui a pouco você começa a parar, o palavrão de lá de trás volta. Os BOs de lá de trás começam a voltar. E aquele que era para avançar, começa a retroceder. Outra questão, quando você começa a paralisar, o diabo aproveita para dizer, tá vendo, você é igualzinho você era. Ou pessoas te acusam que você é igualzinho você era, e você começa a andar. Eu não vim dizer nem passar a mão em pecado de ninguém, mas eu vim dizer para você que no nome de Jesus, continue avançando. Sabe, continue buscando mais de Deus. Pastor, dei uma furada aqui, conserta ela, busca diante de Deus e continue caminhando. O que eu estava dizendo para Nicodemos é, Nicodemos, não adianta saber a Bíblia, mas você precisa agora viver uma nova forma. Você precisa aplicar, a maneira com que você aprendeu está errado. Eu estou com a menina aqui. Ela vai aprender tudo aquilo que eu não pude aprender. Como assim? Minha família era cristã, mas era desviada. Hoje nós servimos a Jesus.
Os ensinamentos que vai ter sobre a vida dela é sobre a questão da palavra, a questão de oração, é questão de, se eu chamar o Samuel aqui agora, e no nosso filho do pastor é perfeito, não vem com esse papinho não, tá? Mas você vai entender o que eu quero dizer. Se eu chamar meu filho aqui agora e começar a falar para ele algumas perguntas, ele já vai saber qual é as questões. Algumas questões. Jesus morreu por nós, aconteceu isso. Esses dias eu taquei no meio dele assim mais de uma vez. Falei, meu irmão, por que você vai na igreja? E aí nós dois começamos a discussão. E nós dois até em casa discutindo por que ele vai na igreja. O porquê da vida dele com Jesus. Então, aonde o senhor quer chegar? A minha filha vai ensinar. O que Jesus estava falando para ele era isso. Porque uma criança, ela é ensinável. Ela está entregue e ela vai ser ensinado aquilo que o pai quer ensinar. Porque estava falando para ele, filho, agora você aprendeu com os doutores da lei, mas agora está na hora de você aprender comigo. Está na hora de você aprender uma nova forma. E ele continua, o que Jesus está dizendo? Que a vida cristã é continuidade, a gente tem que caminhar, continuar, crescendo todos os dias, avançando. Sabe, eu sempre uso essa frase, eu não sou quem eu queria ser, mas também já não sou quem eu era. Muitas vezes o diabo quer mostrar quem era você. O diabo sempre quer te acusar do teu passado, ele não quer te acusar do teu futuro, ele quer te acusar das coisas que passaram. Porque muitas vezes na frente ele não tem de te acusar. Ele não tem de te acusar aqui. Então porque aqui você só está crescendo, caminhando no Senhor, vivendo a vida com Jesus. Então ele quer te acusar do teu passado. Essa frase serve muito. Para às vezes você fala, pastor, eu às vezes falei que não era para falar, fiz o que não era para. Tem gente que faz uma coisa e daqui a pouco fala, chega, está vendo? Já eu erro, eu não presto mesmo. Não, eu não sou quem eu queria ser, mas também já não sou quem eu era no meu passado. É avançando. É caminhando todos os dias. Cada dia nós precisamos ser mais parecido com Ele. Porque quando Ele esteve na terra, olha que interessante. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, o que Ele mais fez é ser parecido conosco. Ele nos ensinava a palavra, mas Ele era muito parecido com a gente em fisionomia, em maneira de se vestir, em maneira de, sabe, a maneira com que comia, a maneira com que sentia as coisas. Ele era muito parecido. Você imagina que ele era o Deus Todo-Poderoso, o Verbo, né, que se fez carne e habitou entre nós. E ele era muito parecido conosco, pastor, por quê? Quando chegava, já dava para sentir quem era Jesus. Não, pastor, mostra para nós isso. Simples. A Bíblia diz que o dia que Judas foi levar a galera para pegar ele, a Bíblia diz que Judas chegou e falou, ó, aquele que eu beijar é ele. Se Jesus era tão diferenciado, os caras chegavam e pegavam. Mas se Judas precisou identificar, é porque era tudo parecido. Isso é que ele quer nos ensinar. Jesus veio na terra para nos ensinar. Lembra que a gente fala para vivermos na terra como é no céu. Então o que Jesus veio nos ensinar? Nós temos que ser parecidos com o Mestre. A ponto das pessoas, se Jesus andasse, né, vamos dizer nos dias de hoje, a ponto das pessoas confundir você com Ele e Ele com você. Mas como é que às vezes Jesus vai ser confundido com alguns de nós? Se alguns de nós saem lá fora, não vai. Se alguns de nós às vezes tiver dificuldade, pastor, então, mas eu ainda estou no processo, então continue teu processo. Eu também estou no processo. Não tem um aqui que não está no processo. Nós estamos no processo, caminhando. E a gente precisa entender que a gente precisa ser parecido com Ele. Ele nos mostrou que a gente precisa ser igual, ser parecido. Onde eu quero chegar? Nós precisamos estar numa rota de crescimento da nossa vida com Deus. Quer ver? Eu lembro que há 2 anos atrás, o Samuel tinha 9. Agora já não tem mais 9. O irmão está com 11. Em dezembro agora o irmão vai fazer 12. Você percebeu que ele não ficou parado no 9, nem no 10, nem no 11? Ele está caminhando. A vida cristã é assim também. Ninguém está dizendo, irmãos, que você tem que ser um doutor da palavra de Deus. Ninguém está te dizendo que você tem que ser um teólogo da palavra do Senhor. Porque hoje em dia, eles desculpa, mas algumas igrejas se tornou fábrica de homens que entendem da palavra e pouco vivem. E alguns irmãos sabem o que eu estou falando. Como assim? Hoje a pessoa entra na igreja, tem igrejas que já falam, meu filho, você vai para uma sala de teologia. Ele aprende a Bíblia, mas sai de lá sem formação de caráter.
Eu não tenho nada contra a teologia. Os irmãos sabem o que eu estou falando. Mas sai de lá sem caráter, sai de lá sem ser trabalhado um monte de coisa na vida e fala, pastor, é assim mesmo que funciona. Eu falo, não é, isso é sistema. O que Jesus nos ensina é outra coisa. Até quando Jesus vai escolher, quando o Senhor vai nos ensinar em Timóteo, Paulo vai nos ensinar em Timóteo, quando vai nos ensinar a questão, corrigindo, quando nós vamos aprender no livro de Timóteo, nós vamos aprender a seguinte questão aqui. Olha o que ele diz. Ele vai falar lá como um bispo tem que se comportar, como um diácono tem que se comportar. Das 16 causas, 2 é a questão da teologia, a questão da Bíblia, a questão de manejar bem a palavra. As outras 14, o Senhor está falando da questão de caráter do homem. Então, essa história que nos ensinaram, você precisa saber a Bíblia. E você precisa mesmo, amém? Amém? Você precisa sabê-la. Mas não é uma questão de sabê-la, é uma questão de vivê-la. Tem gente que fala, pastor, eu já li a Bíblia 20 vezes. E eu olho para o irmão e eu penso, a Bíblia que ele leu 20 vezes não condiz com a vida dele. E quantos de nós que estamos aqui dentro da igreja, que às vezes a gente observa, faz julgamento, não é julgamento, irmãos. Nós precisamos entender que ninguém aqui precisa sair daqui teólogo, formado em nada, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou querendo dizer que no quadro da vida, nós precisamos crescer todos os dias. No quadro da vida, nós precisamos no dia a dia, na rota da vida que nós somos, nós precisamos entender quem é Jesus. Nós precisamos todos os dias ter experiências com o Senhor. Nós precisamos todos os dias saber quem o Senhor é na nossa vida, quem que Ele representa na nossa vida. Nós precisamos todos os dias buscar o conhecimento da palavra, mas buscar viver esse conhecimento. Tem gente que pede conselho a todas as pessoas à sua volta, mas eu me pergunto se o conselho é pedido a Cristo. Tem gente que pede conselho a pastor, pede conselho a obreiro, pede conselho a todo mundo. Tem gente que tem até o santo conselheiro, Xaramanaia. Mas eu digo para você, se Jesus é o teu conselheiro, se Jesus fala nos teus ouvidos, se Jesus no dia a dia, nas experiências, você tem experiências com o Senhor no dia a dia. Por que muitos de nós não conseguimos parar de pé? Sabemos muito texto, mas pouco base de vida com Deus. Imagina se eu faço um curso de 10 anos para eu casar com a minha esposa e eu na teoria sei tudo. A hora que eu casar, eu vou falar, que miséria que não me ensinaram isso. O meu casamento já está resolvido? Não. Porque, meu irmão, eu vou aprender a ser melhor marido ao longo da vida. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Por que a gente separa o relacionamento com Deus da nossa vida, sabe, de tudo? A nossa vida com Deus tem que ser vivida todos os dias, intensamente. Pastor, mas é tanta coisa, é isso, é aquilo. Então é aí que nós precisamos entender nossas preocupações, nossos desejos, os nossos projetos, os nossos sonhos, tem que estar alinhado ao Senhor. João diz assim, tudo que eu pedia ao Senhor, o Senhor me concedia. Eu falo, o sangue de Jesus tem poder. Como é que um cara pode falar um negócio desse? Tudo. Ele não usou uma palavra, ele usou assim, tudo. Você pensa comigo? Tudo não é mais ou menos. Ele falou, pastor, numa figura, sabe, no sentido assim, ele não quis dizer isso, sabe? Ele disse, mas não quis dizer, não existe isso. Ele falou, tudo. Quando ele falou tudo, tem um probleminha do crente, que o crente não continua lendo. Ele diz assim também, mas em tudo nós obedecíamos ao Senhor. O alinhamento de João para com Deus fez com que Deus concedia a ele tudo. Você está entendendo? O projeto de João era alinhado ao de Deus. O sonho de João era o sonho de Deus. A visão que João tinha era a visão de Deus. O desejo do coração de João era o desejo que Deus tinha para ele. Você está entendendo? O que Deus está falando conosco esse momento é que as nossas preocupações, ela existe, mas tem que ser alinhado os passos que eu estou dando. Eu vou voltar para cá, né? E os passos que eu estou dando na minha vida, porque tem gente que começa cristão, aleluia, aceita Jesus, batiza, está caminhando, tem um problema, dá um passinho, daqui a pouco alinha de novo, continua andando, vai crescendo, mas daqui a pouco Deus vai dando graça, Deus vai dando sabedoria, Deus vai dando entendimento, Deus vai dando visão.
Não, o cara fica super inteligente. E sabe o que ele faz? Vou criar um projeto. O projeto tem mais a ver com ele do que a ver com Deus. Aí quando o projeto tem mais a ver com você do que com Deus, você trupica. Porque você não consegue continuar. Porque a caminhada não é sua, a caminhada é eu e o Senhor. A caminhada é nós juntos. A caminhada é um propósito. A caminhada, o propósito não é seu, o propósito é de Deus. Deus não me colocou na terra, irmãos, para realizar somente os meus sonhos. Mas Deus me colocou na terra para que eu venha cumprir um propósito dele nessa terra. Quem entendeu? Quando eu vou cumprir um propósito dele, pastor, tem barreira, tem dificuldade. Mas a Bíblia diz, nada resistirá diante de ti. Então nós precisamos caminhar nos processos que Deus tem para nós. Quando eu alinho o meu ao dele, aí está a sua e a minha felicidade. Quando eu alinho o meu projeto ao projeto de Deus, quando eu alinho os meus sonhos, os meus desejos, ali está a minha felicidade. Quando eu ando na carne, pastor, quando eu fortaleço ela, quando eu acho que eu faço tudo do meu jeito, da minha maneira. E quando eu acho que, já vi crente que diz para mim assim, antes, pastor, eu era um menino, mas agora eu já sou um pai de família. Isso qualifica para homem, isso qualifica para tudo. A pessoa acha. Eu já vi meninos ser pai. Você entendeu o que eu quis dizer ou não? Vou tornar a explicar. Eu já vi gente que tem lá, vamos por 30 anos, e ser um menino na criação dos seus filhos. Então ser pai, ser mãe, isso aí não qualifica maturidade. Maturidade é como eu lido com essa dificuldade. Maturidade é como eu lido com os problemas no dia a dia. Maturidade tem a ver mais com isso. Mas aí vamos voltar ao sentido do processo. E se você está caminhando, se você está andando, se você está caminhando, você tem que entender que você tem que ir caminhando de acordo o Senhor quer que você caminhe, alinhando o seu propósito ao dele. Mas quando eu digo, eu costuro, eu faço, da minha maneira, do meu jeito, já sou adulto, quando eu quero fazer do meu jeito, eu tenho a tendência de puxar eu. Como assim? No Evangelho, você não vai ver o eu. Quem colocou o eu foi Satanás. A Bíblia diz que Adão e Eva estão no jardim. E a palavra do Senhor diz que os dois, todos os dias, encontravam a Deus. E você via que eles tinham um encontro. Você não vai ver uma palavra dizendo eu. Você vai ver que era um conjunto, era nós, era algo, um relacionamento. Isso pode olhar no texto depois, em Gênesis 1, começa a ler lá. Você vai no 1, no 2, no 3, no 4. Se você quiser dar até o final, acho que é importante, né? Até o final do capítulo, tá bem? Você vai ver lá que o eu vai começar a partir do pecado. Quando eles comem do fruto, Adão já diz, foi a mulher que o Senhor me deu. A partir dali começa a apartar. A partir dela agora já está dizendo, não é minha culpa, não sou eu, é ela. Então ali começa esse processo. Quando nós nos convertemos, a gente precisa entender que a partir de agora é nós fazendo. Tem um Deus ao meu lado, tem alguém ao meu lado, tem um projeto a ser cumprido, tem um propósito a ser cumprido em nós e através de nós. E quando eu entendo que, irmãos, quando eu entendo isso, eu entendo também que não é uma questão, sabe, quando eu coloco o eu no meio, começa a divisão. Quando eu coloco o eu no meio, eu começo a dividir. Quando eu coloco eu, sabe, é minhas coisas, é meu negócio, é minha isso. Já vi gente que é casada e fala, isso aqui é meu. O sangue de Jesus tem poder. Vai lá no juiz e pergunta para ele se é seu. Não existe. Não existe, é nós. Já vi gente que se divide dentro da própria casa, dizendo, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Não existe isso. Quando a gente se converte, as coisas têm que mudar. E as coisas têm que entender que o projeto é meu. O projeto é nosso. O projeto é do Senhor. Sabe assim, você não fala mais, eu tenho um projeto. Não, nós temos um projeto. Como é lindo, moço. Você vê pessoas dizendo assim, Deus tem um projeto. Pastor, eu estou fazendo isso aqui, mas é Deus que me deu isso aqui, Deus tem feito isso aqui comigo, Deus tem caminhado isso aqui comigo, Deus tem projetado isso aqui comigo, Deus me deu este sonho. Porque não é algo da pessoa, é algo da pessoa e Deus. Como é que não prospera? Como é que você não prospera sendo sócio do Senhor? Desculpa o termo, mas você entendeu o que eu quis dizer? O Senhor junto contigo. Deus está levantando, Deus está chamando essa tarde de hoje pessoas que vão me agregar.
Pessoas que não vão dividir. Pessoas que não vão levantar a bandeira do eu, mas pessoas que vão levantar a bandeira do nós. Há pessoas que vão agregar. Uma geração, sabe, a geração de Nicodemos era uma geração que dividia, porque dizia de uma lei, mas dividia. Sabe, a geração dele era uma geração que, vamos dizer, estava dividindo, sabia da Bíblia, mas estava dividindo o povo. Mas a palavra do Senhor diz que João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que o diabo quis trazer a divisão, o que o diabo quis, sabe, separar, porque é isso que eu falo do processo da caminhada. Nós estamos andando e o papel do diabo, irmão, é tentar te mudar o foco, tentar dividir, tentar apartar. E aqui agora ele vai tentar apartar, mas a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, que por um ato de justiça, sabe, um ato de justiça, houve separação. Mas também a Bíblia diz, mas por um ato de ofensa, houve separação. Mas por um ato de justiça, de amor, houve agora, irmãos, a reconciliação. Jesus morreu na cruz para nos ajuntar. Jesus morreu na cruz para que a igreja, para que nós pudéssemos nos ajuntar e vivemos como igreja, livres. Vivemos essa tarde. Quem aqui nós podemos essa tarde congregar livremente? Nós podemos ter livre acesso ao nosso Pai, pelo que Jesus fez naquela cruz. E nós precisamos entender essa mensagem. Jesus, aonde andava, ele agregava. Jesus não era alguém que dividia, ele agregava. Qual que é o significado de agregar? Reunir em um só todas as partes. Quem entendeu isso? Reunir, sabe, olha o que diz o texto, o que diz o processo aqui. Reunir em um só todas as partes que não têm entre si ligação natural. Fazer com que se junte pessoas ou coisas, reunir ou congregar. O que estava separado, Jesus veio para unir. A palavra do Senhor diz que o povo de Israel vivia uma vida e o povo de Samaria vivia uma outra vida. Eles não se falavam. Não era assim? Judeus não falavam com samaritano. A palavra do Senhor diz que Jesus diz assim, ó, é necessário que eu passe por aqui. Os discípulos imagina os discípulos, o senhor está louco, o senhor não pode passar por aí. Era disso, uma das coisas que Jesus estava ensinando a Nicodemos. E a Bíblia diz que ele vai à beira de um poço e começa a falar com uma mulher que para aquela época, para aquele processo, era considerada praticamente uma prostituta daquela época. Pelo quadro da vida dela, ela era considerada dessa forma. E a Bíblia diz que ele começa a falar com essa mulher, porque Jesus veio para agregar. Jesus não veio para quem merece, Jesus não veio para quem merece, Jesus não veio para quem merece. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. A própria palavra diz que ele diz, eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era unir os povos, era unir as pessoas. E a Bíblia diz que quando Jesus começa a falar, a mulher fica louca. Sabe como é que você pode falar comigo, eu sendo samaritana e você judeu? Jesus tinha uma palavra para aquela mulher na beira do poço. A ideia era juntar. A ideia é viver, irmãos, como nós vivemos hoje. A ideia do Senhor é que a gente viva nessa terra como a gente vai viver no céu. Eu não gosto de irmão fulano. Deixa eu te ensinar algo aqui. Gostar, eu tenho direito, quer ver? Sinceramente, eu gosto de algumas coisas e outras coisas não gosto. Tem coisas na minha vida que eu como e falo, nossa, que delícia isso aqui para comer. Por exemplo, eu gosto. É gosto. Quer ver? Na minha casa, a minha esposa, se você fritar um ovo, esse ovo tem que ser, eu gosto dessa simplicidade para você entender. Se você fritar um ovo, o ovo tem que ser duro, sabe, fritinho mesmo. Para mim, se fritar ele, eu pôr o garfo nele, ele derreter, tem irmãos aqui que já falam, sangue de Jesus tem poder. Né? Olha lá, tem uns que juntam até, né? O garfo desceu, aquele negocinho no arroz, eu vou falar para você, né? A boca vira um corgo, né? É uma alegria que fica. Mas, só para ter uma ideia, eu fui na casa de uma pessoa esses dias, e a pessoa falou para mim assim, entra aqui, vamos jantar. Eu falei, não, obrigado, hoje eu não vou jantar, tal, eu não queria mesmo, nem ia jantar. A pessoa falou, entra. Eu falei, vai, eu vou entrar, vai. Entrei, pegou um arroz, pegou um feijãozinho, pegou uma misturinha assim, sabe aquela comidinha simples que a pessoa faz na hora ali? Falou, tinha um ovinho aqui, eu peguei aquele ovo, coloquei no prato, passei o garfo.
derreteu aquilo. Eu falei assim, sangue de Jesus tem poder. Que coisa maravilhosa. Tá, vamos lá. Tem gente que não pode nem ver aqui. Fala, eu ovo mais mole? Nem pensar. Isso tem a ver com gosto? Tá. Então tem irmão que você gosta. Tem irmão que você quer levar para sua casa. Tem irmão que você quer fazer, né, o ovo lá mole, o duro, do jeito que você quiser, ou a carne. Tem irmão que você gosta. Tem irmão que você não identifica tanto. Isso não tem problema. Isso não tem situação. Tem gente que você gosta, que você quer estar dia a dia com essa pessoa, porque você gosta da conversa, você gosta da risada. Mas tem irmão que você não gosta muito da risada, da conversa. Não tem problema. Mas amar, a gente tem que amar a todos. Eu não suporto fulano. Esse é um problemático. Porque se a gente vai viver no céu, a gente vive na terra, como a gente vai viver no céu, se você não suporta fulano aqui, então ou você ou fulano não vai poder subir. Você entende? Pastor, o que o senhor quer dizer? Nós precisamos amar a todos. Não tem, pastor, por quê? Porque Jesus amou a todos. Jesus não qualificou por raça, por cor ou condição social. E na continuidade da caminhada, pastor, eu odeio ciclano. Você tem que resolver, porque isso é pedra de tropeço. Já falei de manhã, ninguém tropeça em pedra grande. A gente tropeça em pedra pequena. A grande você passa por ela. Eu falei de manhã, eu vou até repetir. O Mateus, ele anda assim, ó. Quando você fala com ele, Mateus, e foi uma coisa muito emocionante, ele anda assim, ó, olhando para cima. Aí ele trupica na pedra, e nesse dia aconteceu, trupicou na perna da quadra e buf no chão. Eu já na hora, quando ele caiu, se fosse mãe, a mãe falava o quê? Ô filhinho, o que aconteceu? Eu já falei, levanta, porque eu estou querendo o homem, amém? Estou querendo o homem. Aí ele levantou, deu uma olhadinha, primeira coisa que eu já checo é se quebrou alguma coisa. Não quebrou nada, eu falei, então estamos tranquilos, vamos recuperar aqui, meu filho, vamos caminhar. Tá, tem crente que anda assim. Como assim? Anda por cima assim, ó. Não olha olhando as coisas aqui. Você tem que começar a olhar o relacionamento que você tem. Você tem que começar a olhar com as pessoas que você está conversando. Você tem que começar a olhar se você tem dificuldade com pessoas. Porque se você tem, eu não gosto, eu não quero andar tão perto, isso aí você tem direito. Mas detestar a pessoa você não tem. Não liberar perdão você não tem. Porque a Bíblia diz que aquele que não libera o perdão ao seu irmão, ele também não tem um perdão diante de Deus. Então a gente precisa alinhar esses processos, porque o Senhor não veio para dividir. Se eu sou discípulo dele, e se eu sou imitador dele, como Paulo diz, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Se eu sou imitador dele, eu não tenho como andar com raiva de alguém. Pastor, eu tenho dificuldade de liberar. Libera. Não consigo liberar. Libera. Não consigo. Pede ajuda. Busque ajuda. Busque pessoas para te ajudar. Você tem dentro dessa igreja pastor, você tem dentro dessa igreja obreiro, você tem dentro dessa igreja gente que pode te ajudar, tem psicólogos, tem gente que pode te ajudar, mas você tem que liberar perdão, por quê? Porque nós vivemos na terra, como nós vamos viver no céu. Imagina os anjos, na hora de organizar você, na hora de cantar ao Senhor, dizer, tenho que separar fulano, porque ciclano não fala com fulano. Tem isso nos céus, irmãos? Não tem. Então a gente precisa entender que tem alguns de nós que vivemos dentro da igreja como se, sabe, no mundo de Nárnia. Como assim, pastor? Parece que vai abrir um portal. Não vai não, querido. Você precisa entender que, sabe o que acontece? É só eu passar para o lado de lá, os problemas de cá ficam. Irmão, você não vive em Nárnia, você vive na terra. Os problemas continuam sendo problema. Você pode até não querer mexer nas dores que você tem, mas eles vão continuar sendo dor. Vão continuar precisando de tratamento. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa tarde? Amém? Jesus veio para agregar. A ideia da igreja é juntar, agregar. O reino de Deus agrega. O reino de Deus não é dividido. Não existe dois senhor no reino de Deus, porque o próprio processo já diz, reino de Deus. Só existe um Deus, só existe um Senhor. Por que que na igreja há divisão? Porque às vezes as pessoas querem eu. Por que que dentro de casa há divisão? Porque às vezes eu. Lembra a sua esposa e lembra o seu esposo. Toda vez que o processo começar, eu lembro como uma pessoa falou para mim, pastor, sempre na minha casa, por exemplo, um camarada, ele falou para mim, a discussão.
Você discute? Ele falou, discute. Eu falei, na hora saiu da minha boca, até sem sim. Falei, há discussão porque há muito eu. Quando há menos eu e mais nós, a discussão para. Quando mas eu penso assim, o outro pensa assim. Mas quando eu junto o processo, eu falo, não, vamos pensar junto. Pastor, onde o senhor quer dizer que é isso? Orgulho. Por que você vai para dentro da igreja e há esses BO dentro da igreja? Por quê? Porque há eu. Quando alguém fala para mim, brigou dentro da igreja, eu já falo, fala para eles pedir perdão. E aí você fala, mas o senhor não vai lá? Vou nada, vai lá você mesmo fala, você mesmo já resolve. Aí você fala, por quê? Porque isso é orgulho. E o orgulho vem para atrapalhar o quê? O processo. Esses dias estava minha esposa falando comigo de algo assim, ela falou assim, como pode? Você sempre dizia isso, e hoje eu percebo isso, que quantas vezes as pessoas querem parar. Às vezes, vamos falar de eu e ela, mas muitas vezes as pessoas querem nos parar, eu e ela, para que a gente vá conversar sobre situações de divisão. E eu falo sobre isso, eu não converso. Sobre isso eu arrumo um líder, vai lá e papum, pastor, por quê? Porque a missão que a gente tem a cumprir, a gente não pode ficar parando por causa do eu. Você está aqui para agregar. Nós estamos aqui para agregar. Agregar o que, pastor? Agregar. Dentro da nossa casa não pode haver divisão. Nós temos que agregar. Pastor, não estou conseguindo, parece que o diabo está se levantando. Tu tem uma palavra, você é profeta nessa casa. Não é a sua casa, não, pastor. O que o senhor quer dizer? Nossa casa não pode ser dominada pelo diabo. Nós temos que declarar contra essa casa. Nós temos que declarar contra, não. Nós temos que declarar a favor dessa casa. E assim é na igreja. Nós nascemos, mas precisamos continuar crescendo. Nós, entendeu o que eu falei aqui? Não, nós nascemos em Cristo. Nós nascemos para uma nova vida, mas nós temos que continuar crescendo em Cristo Jesus. Olha para quem alguém está do teu lado e fala para ele, nós nascemos. Não, pelo amor de Deus, nasceu nada. Nós nascemos, mas temos que continuar crescendo em Cristo Jesus. Pula de pé da sua cadeira. O modelo do que eu falei essa tarde não é meu, muito menos de algum pastor da igreja. O modelo que eu estou falando essa tarde é um modelo que está na palavra de Deus. O modelo não é de um pastor, mas é do sumo pastor, aquele que é todo poderoso. Jesus, aonde ele ia, ele agregava. E eu fecho a minha mensagem aqui. Deus está levantando um povo, uma geração, que não vai dividir, mas uma geração que vai agregar. Uma geração que vai chegar num trabalho para trabalhar, e há uma divisão naquele ambiente, mas Ele vai trazer aquele ambiente, um ambiente de paz. O Senhor está chamando essa tarde pessoas aqui que vão chegar para fazer algo que vai se movimentar no seu ministério, que vai se movimentar dentro da sua casa, que vai se movimentar na criação dos seus filhos. O Senhor está chamando pessoas aqui para que vão agregar, que vão ter uma palavra quando ninguém tiver. Pessoas que vão ter uma palavra quando ninguém tem. Quando as pessoas não sabem o que fazer, eu quero declarar sobre a tua vida, você será aquele que terá uma palavra. Quando as pessoas dizerem, a confusão se está lá, meu irmão, vai ter você lá, para que você possa ter uma palavra que agregue, uma palavra que transforme. Pastor, aonde o senhor quer chegar? A Bíblia diz que uma adúltera foi levada a Jesus, queriam matar. Eles queriam dividir, no caso queriam acabar com a vida dela. Mas a Bíblia diz que uma palavra de Jesus salvou aquela mulher. Uma palavra de Jesus para uma samaritana que estava separada do céu. Olha que, meu irmão, olha que desgraça. Eu pensei que agora, olha que problema. Judeu não falava com samaritanos. Até aí entenderam? Amém? Agora num grupo dos samaritanos tinha uma mulher que não andava com as mulheres samaritanas. Olha quanta divisão. É isso que o diabo faz, irmãos. O diabo quer dividir um, dividir o outro, dividir. Mas a Bíblia diz que Jesus veio e falou uma palavra para aquela mulher. E a palavra daquela mulher transformou a Samaria. Pastor, onde o senhor quer chegar? Quero chegar aqui em nome de Jesus essa tarde. Jesus está dizendo uma palavra para mim e para você. Uma palavra, pastor, eu estou no processo, eu estou na caminhada. Eu quero dizer para você, Ele quer te fortalecer essa tarde. Ele quer te renovar essa tarde. Ele quer te envolver aqui essa tarde. Receba essa palavra essa tarde. Ele quer te envolver, quer te fortalecer essa tarde.
Porque o Senhor quer fazer uma obra em mim, uma obra em você, mas também uma obra nas pessoas que estão à nossa volta. Quando eu cresço, a minha volta cresce. Quando eu cresço, o ambiente do meu trabalho cresce. Quando eu cresço, as pessoas que trabalham comigo ministerialmente crescem. Quando eu cresço, a igreja que eu congrego cresce. Quando eu cresço, a comunidade onde eu frequento cresce. Você está entendendo o que eu quero dizer? Em nome de Jesus Cristo, não para. Em nome de Jesus, não deixe, meu irmão, o diabo podar a tua vida. Não deixe circunstância te paralisar. Eu declaro essa tarde sobre a tua vida, você não vai parar. Eu declaro essa tarde sobre a tua vida, que no nome de Jesus Cristo, tentaram colar naquela samaritana palavras, tentaram colar naquela mulher, mas a própria Bíblia diz que eles disseram: viemos a Ele por causa da tua palavra, mas agora permanecemos pela obra que nós temos visto nele. Eu quero dizer para você, Deus quer te levantar essa tarde. Você talvez parou em alguma área do caminho, alguma dor, algum ressentimento. Essa tarde Jesus está curando pessoas, essa tarde neste ambiente, em nome de Jesus Cristo. Jesus está tocando em mentes aqui, pessoas que não conseguiam liberar perdão, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, o amor do Senhor te toma, a presença dele te toma. Tem gente aqui que não resolvia circunstâncias e estava parado no processo. Você estava querendo até voltar para trás, mas o Senhor está dizendo: hoje eu te tomo pela mão direita. Essa tarde eu te ajudo. Essa tarde eu me envolvo contigo. Essa tarde é tempo de você avançar. Essa tarde eu vim lembrar do meu amor por ti. Essa tarde eu vim lembrar que eu morri numa cruz do Calvário pela tua vida. Essa tarde eu quero dizer: eu acredito em ti. Aleluia. Meu irmão, processos nos param, mas quando a gente está cheio, quando a gente se enche, nada nos para, nada nos para. Eu quero chamar os obreiros, eu quero ir para o momento da ceia. Quero dizer para você: lembre-te que Jesus morreu numa cruz pela tua vida. Lembre-te que Jesus morreu por amor a mim, por amor a você. Não é tempo de parar. É que nem quando os discípulos estavam a caminho de Emaús. A palavra de Deus diz que Jesus disse assim: ó, que palavra é essa que vocês andam trocando? Que palavra é essa que vocês andam falando? E a Bíblia diz que quando Jesus parte o pão, a memória deles ali, eles partem o pão, eles lembram do mestre. O que é que você quer dizer, pastor? Eu quero ser profeta para a tua vida. Essa tarde nós estaremos ceando, e o Senhor vai te trazer à memória algumas coisas. O Senhor vai te trazer a memória do amor dele por ti. O Senhor vai te trazer a memória daquele primeiro encontro que você teve com ele. O Senhor vai te trazer a memória aquele amor, aquela graça que ele derramou sobre a tua vida, aquele cuidado que você já esqueceu. Eu quero declarar, eu quero ser profeta, como ele fez no caminho de Emaús. Partiu o pão, a visão dele se abriu, o entendimento dele se abriu. Em nome de Jesus, ao participar dessa mesa, nós estamos trazendo a memória do sacrifício de Jesus por nós. Mas eu quero dizer, você vai lembrar, meu irmão, dessa ceia, e a partir dela, a memória de alguns aqui vão ser restaurados, sabe? Você vai lembrar, visão, Deus vai te dar essa tarde. Os obreiros vão estar servindo, pega na tua mão, pega,